não. Todos os dias tem à sua disposição e à minha disposição a palavra de Deus. Sabe, esses momentos que às vezes você e eu acordamos desanimados, às vezes estamos tão feridos, tão preocupados com tanta coisa, a palavra está aqui à nossa disposição. Ele vai dizer: não tenha medo. Ele vai dizer: não desanima. Ele vai dizer: você é meu filho, eu estou com você. Ele vai dizer: levanta a sua cabeça. Ele vai dizer: olha, tira da sua vida aquilo que está te embaraçando e segue comigo, porque eu vou te ajudar. Tem sempre uma mão estendida, mas às vezes a gente escolhe, amados, olhar a quantidade de pessoas que às vezes não nos apoiaram. Mas eu quero dizer para você que você tem tudo que você precisa da parte de Deus, amém? Você e eu temos tudo o que nós precisamos da parte de Deus. As pessoas podem te decepcionar e elas vão te decepcionar. Pessoas decepcionam pessoas. Mas algo eu posso te afirmar: Deus nunca vai te decepcionar, querido. Deus nunca vai desapontar nenhum de nós. Nada do que Ele disse vai deixar de se cumprir. Nenhuma das palavras que Ele tem dito para mim, tem dito para você. E é o que a palavra diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão passar. As palavras do Senhor, elas nunca vão passar. E sabe, amados, nessa manhã eu ministrei uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Irmãos, eu fico tão feliz com Deus quando eu sei que eu estou recebendo dEle uma orientação, uma palavra. Porque eu falo isso, amados, porque às vezes você olha para a gente que está aqui em cima, seja alguém que está aqui ministrando louvor, seja alguém que está trazendo a palavra. Eu sei que muitos de vocês aprenderam a olhar para uma autoridade, olhar às vezes para um pastor, para alguém que carrega uma autoridade espiritual, como se aquela pessoa fosse acima de qualquer suspeita. Se você aprendeu assim, isso não é verdade. Quando eu observo as Escrituras, eu posso perceber que homens e mulheres comuns realizaram coisas extraordinárias para o Senhor. E muitos deles, os erros estão contidos aqui. Só que sabe o que eu observo também? Que os erros não definiram esses homens e mulheres, mas o propósito de Deus e o chamado deles sim. E sabe, irmão, quando Deus traz uma palavra para a igreja, Ele traz primeiro para a pessoa que está aqui, que no caso agora, hoje sou eu. Então hoje pela manhã eu ministrei essa palavra, mas eu falei: olha, se essa palavra fosse só para mim, aleluia, porque eu abraço essa palavra, porque eu preciso dela. Então sabe, queridos, o meu desejo nessa noite é que você, assim como eu, entenda pelo poder do Espírito Santo o que é que Jesus está querendo falar com a gente. Sabe o que é mais lindo? Quero ministrar para você hoje sobre uma das parábolas que Jesus contou. Sabe o que mais me fascina em Jesus? Que Jesus contava parábolas porque Ele usava uma linguagem que as pessoas iam entender. Ele contava as parábolas, por quê? Porque elas eram práticas. Sabe o que é mais incrível? Jesus não vai falar algo com você que você não vai entender. Não pode ser assim a pregação da palavra. Você vem, senta aqui, ouve. Quando sai lá fora você fala: tá, mas o que eu vou fazer com essa palavra? Não, o Evangelho é prático. O Evangelho é simples, mas ele é profundo. Não é porque uma coisa é simples que ela deve ser tratada de qualquer jeito. E infelizmente na nossa vida, no nosso cotidiano, irmãos, nós estamos caindo num lugar muito perigoso. Sabe que lugar que é esse? Considerar tudo que temos como comum. Quanto mais a abundância na nossa vida, mais a gente considera como se aquilo fosse comum, não é isso? Aquelas coisas que eram tão difíceis às vezes da gente alcançar, eu percebo que a gente dava mais valor, irmãos. Era com você assim? Aquelas coisas que a gente tinha que suar mais, sabe? Que a gente tinha que perseverar mais, você tinha mais cuidado. Agora quando a gente começa a ter abundância, parece que a gente vai deixando de lado. Agora eu preciso dizer para você, meu amado, que na vida espiritual a gente não pode agir com essa maneira. Nós não podemos deixar com que as distrações, com que as coisas do nosso cotidiano, elas venham nos tirar do propósito principal pelo qual nós devemos viver. Nós não podemos deixar que as distrações venham nos roubar daquilo que de fato é o mais importante na nossa vida. E isso é uma coisa que constantemente a gente tem que estar analisando. Espera aí, será que eu estou seguindo aqui na orientação certa? Será que de fato a minha vida está caminhando em direção? Eu estou evoluindo como eu orei aqui, sabe, irmãos? Eu entendo que não tem ninguém aqui nessa noite que acordou hoje e pensou:
Ontem eu fui melhorzinho, hoje eu vou esculhambar, vou ser pior do que eu fui ontem. Não tem ninguém aqui que acorda assim, tem? Irmão, não tem. Eu não conheço ninguém que está se esforçando para piorar. Eu não conheço ninguém. E eu acredito quando a pessoa diz, olha, eu quero uma vida melhor. Mas às vezes ela não consegue. Às vezes ela fala assim, olha, eu quero mudar. Mas vem coisas à volta dela que às vezes fascinam mais do que ir em busca daquele resultado que a pessoa quer. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Jesus acredita quando você fala que quer, querido. Jesus acredita quando eu falo que eu quero. Jesus acredita quando você e eu mostramos a intenção de que nós queremos mais dele. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque há uma intenção no seu coração de querer mais de Deus. Amém? E sabe qual a boa notícia? Deus quer muito mais do que eu e você. Por isso Ele não desiste. Por isso Ele não nos abandona. Por isso Ele não nos deixa de lado. Sabe, amados, eu quero ministrar essa palavra para vocês. Eu quero iniciar aqui falando para vocês sobre um relato que eu ouvi de um pastor. E ele contava a história de um missionário que ele viveu a sua vida em prol da África. E esse pastor, ele começou a contar essa história. E o nome desse homem é David Livingstone. E esse homem, ele desde muito pequenininho, conta-se a história de que ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho e ele foi crescendo, trabalhando com o seu pai. E ele estudou. E ele se tornou um médico. Quando foi um dia, ele estava na faculdade, ele escutou o discurso de um missionário que estava lá, porque nos Estados Unidos é comum isso acontecer. E esse missionário disse as seguintes palavras, ele falou assim, olha, eu já estou velho, eu já estou cansado, e o que me preocupa é olhar e não ver quem vai continuar por mim, quem vai seguir à frente. Então, David Livingstone, ele se forma, e assim que ele pega o seu diploma, ele vai para a África. E quando ele chega ali na África, amados, aquele homem entrega a sua vida, a sua profissão, tudo o que ele tinha por aquele povo. E ele começa ali então a entregar a sua vida para que as tribos de Makololo, elas fossem evangelizadas. Para aquele povo pela primeira vez pudesse receber o evangelho. E ele estava levando para aquele povo, além do evangelho, ele estava levando a civilização. Tanto é que nos livros de história consta em muitos deles relatos de David Livingstone, porque ele foi um grande pioneiro e trouxe visibilidade para a África, aonde o comércio entrou naquele lugar, porque aquele homem estava entregando a vida dele. Só que ele também foi um homem que lutou muito contra a escravidão. E com essa luta contra a escravidão, certa vez, esse missionário chega num lugar, ele chega numa base, ele chega ali aonde muitos estavam sendo vendidos, muitos estavam ali sendo escravizados, estavam sendo tratados como qualquer pessoa, porque você há de convir comigo que naquela época, vou dizer para você que aí em 1813, foi a época que ele começou, era muito alto o nível de escravidão e de fato os negros eram tratados como objetos. Não tinha outra utilidade senão o serviço. E o serviço escravo é diferente. Não tem hora para comer, não tem hora para acabar. E esse homem, amados, com o coração em chamas, entrega a sua vida por essas pessoas que ninguém queria saber delas. Por essas pessoas que ao olhar dos outros só serviriam para ser escravos, que eram tratados pior do que um animal, que eram tratados como a escória da sociedade, tanto que eram vendidos como se vende uma peça de roupa, ou quem sabe, por um valor ainda muito mais inferior. Só que certo dia acontece algo, que esse homem, David, ele teve que tomar uma decisão. Ele vai então ali numa aldeia, e ele chega naquele lugar e fala assim, olha, eu vou voltar. Ele promete para aqueles escravos e fala assim, olha, eu vou voltar para resgatar vocês. E ele faz uma pergunta para aquela aldeia, para aqueles escravos, e fala assim, olha, vocês acreditam que eu vou voltar? E eles responderam e disseram, sim, nós acreditamos. Irmãos, e assim foi. Ele se retirou daquele lugar, e aqueles escravos ficaram ali,
com a expectativa, com a esperança de que aquele homem branco iria voltar para resgatá-los, porque era a promessa que ele tinha feito. E foi assim que aconteceu. Ele foi e logo começaram a zombar daquelas pessoas. Logo começaram a ridicularizar e dizer: vocês acreditam que de fato aquele homem branco vai deixar seu conforto, vai deixar a sua vida para vir aqui por causa de um bando de inúteis? E começaram a zombar. E eles diziam para ele: você não conhece o nosso pai. Eles chamavam ele de pai. Você não conhece aquele que prometeu que vai voltar, mas nós conhecemos, porque ele deixaria a sua vida, que foi o que ele fez, por nossa causa. E isso foi se insistindo. Passaram alguns tempos. Alguns desses que estavam esperando adoeceram. Outros vieram a falecer. E muitos ainda afirmaram: disse para vocês, ele disse que ia voltar, mas ele não vai voltar. Alguns de vocês nem estão aqui para saber se ele vai cumprir com a palavra ou se não vai. Muitos de vocês já ficaram à beira do caminho. E ali, todos os dias, eles sofriam uma humilhação diferente. Certo dia, quando eles estavam ali, sofrendo mais uma vez essa humilhação, essa história conta que todos correram para o rio, porque avistaram de longe um grande barco. E quando eles viram aquele grande barco, eles começaram a gritar e disseram: nosso pai, nosso pai, nosso pai. Eles se atiraram na água e subiram ali e abraçaram, porque David voltou. Ele prometeu que ia voltar e ele voltou. Sabe, querido, que eu quero falar para você com essa história? Essa é a história de um missionário, ela é verídica. E foi um homem que foi tão fiel, e ele foi tão amado, apesar de ter sido perseguido. Para você ter ideia, o coração dele foi enterrado na África. Quando ele morre, ele deixou um legado tão grande naquele lugar, que eles então pedem àquelas tribos para que o corpo dele fosse enterrado em outro lugar, mas o coração dele ficaria na África. Porque tamanha foi a entrega daquele homem. Agora eu te pergunto: será que Jesus merece menos confiança do que David Liverton? Será que Jesus merece menos confiança do que aquele homem que disse para escravos? Será que Jesus, ele não vai fazer valer as palavras dele? Se um homem, se um missionário que falou que ia voltar para resgatar um bando de gente que não tinha valor, que ninguém queria saber, a escória da sociedade, que não tinha nada para oferecer, porque naquela época o negro só servia para trabalhar, servia para sofrer, mas não servia para evangelizar e nem para receber o evangelho. Será que esse homem, esse missionário, merece mais confiança do que Jesus? Será que nós veremos o Filho de Deus descer pelas nuvens? Será que os seus se lembrarão de suas palavras, que dizem: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão? Amados, nessa noite eu quero convidar vocês, abram a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12, no verso 35. Eu quero trazer para você as palavras de Jesus, falando, dando um ensinamento para os seus discípulos, uma orientação muito clara. No início das parábolas, Jesus vinha de uma caminhada, de uma jornada. Se depois você quiser ler, você vai observar que ele estava contando várias parábolas aqui, ainda no capítulo 12. Primeiro ele estava falando com toda a multidão, mas nesse exato momento aqui, estudos mostram que ele estava falando para os discípulos e mais algumas pessoas. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 35. Você que encontrou, diga amém. Diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas. 36. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, bem-aventurados
os servos que o Senhor encontrar preparados. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Até aí, deixa o 35 para mim, por favor. Eu quero trazer essa palavra para o seu coração nessa noite. Em outras traduções, você pode encontrar as seguintes declarações: estejam cingido o vosso corpo, ou esteja cingido os vossos lombos, e as vossas candeias estejam acesas. Aqui Jesus faz menção de duas expressões. Ele fala primeiro a seguinte forma, ele fala estejam prontos, que é nessa tradução aqui da linguagem de hoje. Só que esse estejam prontos aqui não era só apenas dizer fica pronto, não. Quando a gente pega no original dessa passagem, Jesus estava dizendo para eles, ele usa justamente essa palavra, cingir os vossos corpos, ou cinja o vosso lombo. Por que ele estava dizendo isso? Porque naquela época era de costume que os homens daquela época usassem roupas muito longas, como se fosse uma espécie de batas, que vinham até a altura dos pés e passavam aos pés. E eles tinham que usar também um cinturão. Também tem outras passagens que falam que nós devemos também cingir-nos com o cinturão da verdade. Que cinturão que era esse? Era isso mesmo, uma espécie de cinto que esses homens usavam para cingir, ou seja, para enrolar, para apoiar as suas vestes. Por quê? Irmão, pensa você comigo que no seu dia a dia aqui, cada um aqui tem um ofício, certo? Vou pegar aqui o exemplo do Everton. Imagina ele de motoboy trabalhando de moto para cima e para baixo, usando uma bata que cobre daqui até a ponta do pé. Ia ser muito difícil trabalhar, não ia? Imagina você no seu ofício, no seu trabalho, trabalhando com uma roupa de festa, trabalhando de salto alto, ou os homens aí, né, que gostam muito, trabalhando de terno e gravata o dia inteiro no seu ofício, fazendo o que você faz. Tem uns que até vai dar certo, mas imagina um mestre de obra trabalhando de terno e gravata, irmão. Imagina uma cozinheira trabalhando de vestido de festa, de salto alto. Ela vai fazer o quê? O mínimo que vai acontecer é que essa pessoa vai se embaraçar, ela vai tropeçar. O que Jesus estava falando aqui para os discípulos? Estejam preparados, que as vestes de vocês não os atrapalhem a correr, que as vestes de vocês não os façam tropeçar, que as vestes de vocês não façam vocês se embaraçar, ao ponto de vocês perderem daquilo que tem que ser feito. Quando Jesus falou para os discípulos cingir, estejam prontos para servir, ele estava dizendo, não é que vai chegar a hora certa de servir, toda hora é hora de servir, a partir do momento que o noivo já não está mais conosco. E quem é o noivo? Digam comigo, Jesus Cristo. E Jesus fala para eles, olha, estejam preparados, porque naquela época era isso que eles tinham que fazer. Eles pegavam as vestes, irmãos, amarravam aqui entre as pernas, e a parte que sobrava, eles colocavam dentro desse cinturão, e tinham que estar prontos em todo o tempo. Não tinha que esperar alguém falar para eles assim aqui, vai lá se arrumar porque hoje tem batalha. Não. Aqui vai lá se aprontar porque hoje vai ter evento. É isso que Jesus está ensinando aqui. Sabe, amados, naquela época Jesus estava falando no contexto deles, mas hoje a gente consegue aplicar perfeitamente para o nosso contexto. Hoje pode ser que o que nos atrapalha, o que nos faz tropeçar, não sejam as nossas vestes longas. Talvez o que esteja te distraindo de esperar por aquele que prometeu que vai voltar, não seja as roupas longas, mas sejam distrações da nossa vida que estão tentando nos tirar desse propósito. Sabe, a mensagem principal dessa parábola é que Jesus está ensinando sobre a vigilância. Ele está ensinando a importância de sermos vigilantes com relação à nossa fé. Porque se você e eu perdermos a nossa fé, você não vai esperar pela volta de Cristo. Sabia que tem muita gente que esperou por Jesus 3 anos, esperou por Jesus 10, mas eu conheço muita gente que parou de esperar por Jesus. Infelizmente tem muitas pessoas que se embaraçaram, se distraíram,
se perderam. Sabe, queridos, o maior desafio, eu vou dar um exemplo para você. Nós temos aqui vários exemplos na igreja de pessoas que nasceram num lar cristão, e desde que nasceram, escutam que Jesus vai voltar. E muitas dessas pessoas são como aquela tribo, ridicularizadas, muitos de nós. Ah, mas como nós já ouvimos aí, né? Eu sempre escutei que Jesus vai voltar. A minha avó falava, os meus tios falavam, mas aqui eu acho que isso não vai acontecer. Sabe o que é isso? Muitas pessoas deixaram de ser vigilantes quanto àquilo que ouviram e se tornaram incrédulas e perderam a sua fé. Perderam a capacidade de acreditar naquele que disse: eu vou, mas eu vou voltar. Estejam preparados, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E eu quero trazer essa mensagem para você nessa noite, querido. Como nós vamos esperar a volta de Jesus? Será que a gente pode esperar de qualquer jeito? Será que nós vamos ser pegos desprevenidos? Ou será que, como Jesus contou nessa parábola, nós vamos ser aquele servo vigilante que quando Jesus chega, vamos ser encontrados esperando por Ele? Quando Ele voltar, não vamos ser pegos surpreendidos, assim como às vezes acontece comigo e com você. Porque se alguém te liga e fala que vai na sua casa, o que você faz? Fica esperando, não fica? Você vai ficar de qualquer jeito? Vai ficar com aquela roupa de dar faxina, irmão? Todo mundo tem, né? Que a gente tem. Com aquele short largo lá que você fica, não vai. Agora é o seguinte: se essa visita chega sem avisar, ela te pega desprevenido. Só que uma coisa é você não saber que a visita vem e ser pego desprevenido. Outra coisa é você saber e ouvir que Jesus vai voltar e ser pego desprevenido no dia que Ele vier. Jesus conta essa parábola, Ele fala: olha, estejam prontos para servir. Olha que coisa mais linda. Aqui no verso 35 Ele fala: estejam prontos para servir. Estejam preparados, estejam dispostos. Tenham compromisso. Assumam essa responsabilidade. Agora o mais impressionante é que no versículo adiante Ele inverte a coisa. Ele diz assim que no 35 que nós temos que estar prontos para servir. No 36, se eu não me engano, coloca aí para mim, por favor. Ele vai dizer para nós o que vai acontecer para aqueles que perseverarem. No 37, Ele vai dizer para nós o que vai acontecer com aqueles que permanecerem até o fim. Olha o que Ele diz: bem-aventurados, felizes, os servos cujo Senhor, quando voltar, encontrar como? O que é vigiando? Esperando, com expectativa, que não desistiu, que se manteve fiel. Aí olha o que Ele diz: em verdade lhes digo, que Ele se vestirá para servir. Quem? Quem vai servir aqueles que ficarem, queridos? Ele está dizendo que enquanto Ele não vier, agora é hora de você servir. É hora de você entregar a sua vida por amor a Jesus. É hora de você entregar a sua vida por amor às pessoas. É hora de você entregar os seus dias, seus recursos, os meus. Porque vai chegar um dia, quando Jesus Cristo voltar, não vai ser mais nós quem vamos servir, mas é Ele quem vai nos servir. Não seremos nós mais que vamos pregar, não seremos mais nós que vamos evangelizar, não seremos mais nós que vamos ter que renunciar, não seremos mais nós, amados, que vamos ter que abdicar de muitas coisas, não. Mas aqueles que perseverarem, aqueles que permanecerem, aqueles que não desistirem de esperar pelo Senhor Jesus, eles vão ser servidos, não é pelo presidente, não é pelo governador, é pelo próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu te pergunto nessa noite, o que pode ser mais grandioso do que isso? O que pode ser mais maravilhoso do que entender que Jesus está falando: ei, persevere, espere por mim, não desista de me esperar. Porque vai chegar um dia aonde vocês não vão mais servir, mas eu servirei a vocês. E se reclinem à mesa e Ele virá servi-los. Você está entendendo a preciosidade disso, querido? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos?
Muitos de nós ficamos esperando as condições perfeitas para servirmos. Muitos de nós falamos: mas eu faço isso de errado, eu não tenho talento, eu não tenho tempo, eu não tenho dom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Sabe, Jesus está ensinando nessa parábola que existem 2 tipos de servo. Esse servo vigilante é aquele que tem o coração no céu. Mas o servo que é nécio, que é indisplicente, é aquele que tem o coração nas coisas terrenas. E se você observar nas parábolas anteriores do mesmo capítulo, Jesus trata isso, ele começa a dizer, ele fala assim: olha, vocês não devem servir as riquezas. O coração de vocês deve estar nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. Irmãos, como nós vamos saber se nós estamos esperando Jesus ou não? É você que tem que saber. Quando você analisa a sua vida e eu analiso a minha. É muito fácil às vezes a gente cantar, a gente falar. É como muitas vezes a gente canta: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus, tem gente que diz, amado: Jesus volta logo. Jesus volta logo. Jesus, eu quero que o Senhor volta logo. Existem pessoas, amados, que não estão dizendo isso porque elas querem se encontrar com Jesus pura e simplesmente, mas porque às vezes querem viver livre dos seus problemas. Às vezes nós observamos as pessoas falarem que gostaria que Jesus voltasse hoje. Geralmente as que mais se pronunciam assim, às vezes são aquelas que são tão religiosas, que acham que estão se firmando nas suas obras. Jesus, ele vai voltar sim, amados. Agora a questão é: nós estamos preparados para a volta de Jesus? Nós estamos esperando como nós sabemos, porque ele diz que vai voltar? Nós estamos nos preparando, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus? Ou nós ainda estamos embaraçados com as coisas dessa vida, com o nosso coração nas coisas erradas, nos esquecendo de que esse é o propósito principal da nossa vida aqui? Porque tudo isso daqui vai passar. Todas as coisas um dia não existirão mais. E eu preciso te dizer, querido, que o fato de frequentar uma congregação, se ajuntar, ofertar, dizimar, cantar, seja o que for, não é um critério para salvar ninguém. Mas crer em Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador, e caminhar nessa verdade, sim. Não é sobre nós termos uma religião, não é sobre nós termos um ritual, mas é sobre nós de fato entendermos que a nossa vida precisa estar submetida a Jesus Cristo como nosso Senhor. Sabe, querido, nessa noite o que Jesus traz para mim e para você é essa reflexão de nós pensarmos: será que eu ainda estou esperando a volta de Jesus? Será que eu estou buscando me preparar para me encontrar com Ele? Será que eu vou ser pego de surpresa, ou eu vou ser esse servo que vai ser encontrado esperando por Ele, aguardando pelo encontro com Ele? E sabe, meus amados, é só nós darmos uma olhada naquilo que está acontecendo à nossa volta. Não estou falando somente por questão de guerras, de rumores de guerra. Não, não é isso não. Eu estou falando, sabe por quê? O fator principal é o esfriamento do amor de muitos. Antigamente se tinha um zelo tão grande com as coisas de Deus, um zelo pelas pessoas. Você reparou como que a gente se importava mais com as pessoas? Irmãos, olha, era casamento de alguém, a gente mudava o dia de uma cidade para outra, só por consideração. Hoje em dia, não vou, não dou satisfação. A gente está parando de se importar com o ser humano. Estamos parando de nos importarmos com aquilo que de fato é essencial para a nossa vida. Sabe, querido, hoje é noite de nós olharmos e entendermos aonde nós estamos tropeçando, aonde nós estamos nos embaraçando, o que é que está nos distraindo. Ele disse: olha, bem-aventurados são os servos, os quais quando o Senhor vier, achá-los vigiando, esperando, porque serão servidos por Ele. Sabe o que isso aqui significa? Muitas pessoas às vezes estão em busca do Evangelho para serem servidas. Agora eu vou te falar, querido, se o próprio Jesus disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. As pessoas estão em busca de honrar o seu próprio nome. Sabe o que Jesus ensinou para aqueles discípulos? Vocês têm que estar servindo.
Vocês têm que estar prontos para servir, porque vai chegar um momento aonde eu é quem vou servir vocês. Não serão mais vocês, mas serei eu que vou servi-los à mesa. Sabe, querido, como eu estou te dizendo, o que pode ser mais precioso do que isso? Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei como você tem passado, eu não conheço a sua história, mas o Senhor conhece. E tudo o que Ele fala é para mim, é para o meu bem, é para o seu bem. Sabe, querido, imagina, Deus não está buscando deixar ninguém para trás. Porque às vezes tem pessoas que vivem com a sensação como se Deus estivesse contra elas. Não, Deus não está contra você, Deus está ao seu favor. Mas isso não significa que Ele vai me apoiar naquilo que eu acho que Ele tem que me apoiar. Isso significa que Ele quer me convencer daquilo que eu estou fazendo que não está agradando o coração dEle. E sabe, amados, essa mensagem não é sobre criticar pessoas, é sobre apontar para a verdade que as pessoas que eu preciso conhecer. Não é sobre falar sobre a doutrina, mas é sobre apresentar a pessoa de Jesus Cristo e te fazer a pergunta: você está esperando por Jesus? Como é que nós estamos esperando o retorno de Jesus Cristo? Porque, querido, você pode duvidar de tudo, eu posso duvidar de tudo, mas uma coisa eu te digo: não duvide que Ele vai voltar. Sabe, querido, não duvide, porque Ele vai voltar. Tão certo quanto o ar que nós respiramos aqui, tão sólido quanto esse solo que nós pisamos aqui, Jesus vai voltar. A segunda orientação que Ele dá nessa parábola, Ele fala: olha, estejam prontos para servir, mas estejam com os cântaros acesos. Sabe de que Ele está falando aqui? Ele está falando sobre a presença de Deus na nossa vida. Ele está falando porque naquela época não se tinha lâmpadas, não tinha, amados, luz elétrica como nos dias de hoje. Então a iluminação daquele povo era muito escassa. Jesus entendia, eles entendiam o que Jesus estava falando. Então Jesus falou para eles: olha, estejam com as suas lâmpadas acesas. Você sabe por quê, querido? Quem está no escuro tropeça, não é isso? O que é mais fácil? Você tropeçar num ambiente iluminado, ou você tropeçar e cair aonde tudo está em escuridão? Por que Ele falou isso? Ele falou: olha, estejam prontos, estejam preparados servindo. Olhem o que está embaraçando vocês, olhem o que está atrapalhando vocês, o que está tirando de vocês a fé. Sejam vigilantes. Irmãos, a vigilância é tão importante que Jesus falou que a gente tem que vigiar e depois orar. Porque muitas vezes, se nós não formos vigilantes, você perde muita coisa, e eu também. Então o que Ele estava dizendo? Vocês precisam estar vigilantes para que as lâmpadas de vocês não se apaguem. Sabe o que é isso, querido? O que eu tenho permitido que venha me fazer tropeçar na minha vida espiritual? Sabe o que é essa lâmpada acesa? Eu estava orando e falando com o Senhor, e nesses dias, sabe, irmãos, eu tenho feito uma oração com mais frequência. Eu posso dizer para você que eu já tive muitas experiências com Deus, e sou feliz por cada uma delas. Só que eu decidi que eu não quero viver de experiências que eu tive com Deus no passado. E eu precisei reconhecer, queridos, que essa Natália que teve experiências no passado foi uma Natália que se propôs a cavar mais profundo. Se eu achei preciosidades, é porque eu não me cansei de cavar e procurar por elas. Sabe o que é isso? Eu procurava mais. Não é sobre merecimento não, sabe, queridos? Mas é sobre um posicionamento de dizer: eu sei que tem mais de Deus para mim. Sabe, eu tenho feito uma oração e falado: Senhor, me renova, porque eu quero viver mais com o Senhor. Eu quero contar mais experiências. O que passou foi maravilhoso, obrigada, Jesus. Mas e agora? Qual foi a última vez que eu ganhei uma alma para Jesus? Qual foi a última vez que eu vi alguém se arrepender dos seus pecados? Qual foi a última vez que eu participei do processo de transformação de alguém? Sabe, amados, eu tenho pedido para o Senhor e tenho dito: Senhor, eu não quero me acomodar naquilo que eu acho que está bom.
E muitos de nós estamos tropeçando no comodismo. Muitos de nós estamos tropeçando, queridos, em considerar comum as coisas que Deus tem colocado na nossa vida. Sabe, queridos, eu tomei uma decisão e eu falei: Senhor, e essa decisão não é de agora, mas eu tenho decidido falar com Deus. A cada dia reafirmar meu compromisso com Ele, manter acesa a lâmpada. Sabe o que é isso? Buscar cada vez mais a presença do Senhor. Oh, meu irmão, tem tantas pessoas que estão sendo tão intensas em se distanciar do propósito eterno, mas quando se trata das coisas de Deus, elas são frias no servir. Quando se trata das coisas do Senhor, sempre tem uma desculpa. Isso mostra se eu estou esperando por Jesus ou não. Querido, quem vai dizer se eu estou esperando por Ele, se a minha lâmpada está acesa, se a minha candeia está acesa? É a prática da minha vida, é o estilo de vida, é a minha vivência. E nessa noite eu quero te fazer essa pergunta: como está a sua espera por Jesus? Ao analisar a sua vida, ao analisar a minha vida, os meus passos, eu posso olhar e dizer: realmente eu estou esperando por Jesus. Porque eu posso te dizer, querido, Ele pode voltar agora para qualquer um de nós. Ele pode voltar amanhã para qualquer um de nós. Ele pode voltar pessoal ou Ele pode voltar coletivamente. Sabe, queridos, se for coletivo, eu quero estar pronta. Se for pessoalmente, eu quero estar pronta, desde que eu possa encontrar com Jesus. Não é sobre religiosidade, não é sobre um conjunto de regras, mas é sobre você e eu conhecermos mais a Jesus. É isso que ele estava dizendo. Outras palavras, ele estava dizendo: vocês precisam deixar de lado as distrações, as pontas soltas, para que a palavra de Deus, ou seja, para que a luz, o que é a luz? E olha que interessante, salmista Davi, Salmo 119, 115, ele faz a seguinte expressão, ele fala o seguinte: porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Sabe o que Jesus estava falando aqui em Lucas? Justamente a menção que o salmista Davi tinha feito antes. Por que ele falou lâmpada para os meus pés? Por quê? Porque se as vestes eram muito longas, eles não tinham essa visibilidade do caminho. Então, ou seja, eles poderiam tropeçar, só que o salmista Davi ainda vai mais longe. Você sabe por que ele estava falando isso? Ele estava dizendo: não se trata sobre minhas roupas estarem ok, porque eu não dependo de mim para caminhar, mas eu dependo da tua palavra. Não se trata do que você pode fazer como um bom crente. Às vezes você está tentando abandonar práticas na sua vida pela sua força. Às vezes você está tentando mudar de vida por você mesmo, porque alguém disse para você, ou porque alguém está te pressionando para mudar. Mas eu digo para você, as palavras de Jesus e as palavras do salmista Davi: lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor, e ela é luz para os seus caminhos. Para não te deixar tropeçar, querido, tropeçar nas tentações, porque elas vêm, tropeçar nas distrações. E o que ele está dizendo, Jesus falou: olha, vocês precisam estar sempre prontos para servir, com disposição e prontidão. Estejam acesas as vossas candeias, as vossas lâmpadas. Ele estava dizendo: olha, que a luz da fé nunca se apague sobre a vida de vocês. Em resumo, ele estava dizendo: estejam acesas as vossas lâmpadas. Uma exortação para nós sermos vigilantes, e que estejamos prontos para quando Ele bater, nós abrimos a porta e dizer: eu estava esperando pelo Senhor. Para que quando Ele chegar, eu estar pronta para recebê-lo. Porque a nossa fé é a nossa esperança. Se você perde a fé, você perde tudo, e eu também, querido. E o que tem acontecido nos dias de hoje é um ataque sobre a fé de muitos de nós. Ah, deixa esse negócio para lá. Ah, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Para quê? Vamos curtir a vida. Você é muito novo, vamos fazer, vamos acontecer. Querido, a maneira como nós vivemos é que vai mostrar a quem nós estamos esperando ou não.
Não é ninguém que está apto para julgar e dizer: porque fulano, esse está esperando. Porque ciclano, esse não está. Mas eu preciso te afirmar: a intensidade da expectativa é proporcional à sua fé. A intensidade do que eu e você esperamos é proporcional à fé que temos. Uma expectativa ardente, uma expectativa ativa, ela revela uma fé que de fato é ardente. E uma expectativa desinteressada, que infelizmente é a que muitos têm praticado. Uma expectativa desinteressada revela uma fé desinteressada. Sabe, querido, o que a palavra do Senhor diz para mim e para você é que nós devemos estar prontos para servir. Nós devemos estar com as nossas lâmpadas acesas. E eu te pergunto: quantos aqui estão esperando por Jesus? Quantos estão vivendo de uma maneira que a sua vida aponta para a volta de Cristo? Como que eu sei se uma pessoa está esperando por Cristo ou não? Irmão, se eu estou esperando por alguém, é inevitável que em algum momento eu vá citar isso. Você concorda comigo? Em algum momento você tem que citar isso, querido. Se no seu trabalho ninguém sabe que você está esperando Jesus, está errado. Se na sua família, se no seu casamento, se nas suas amizades, você não é alguém que expressa isso, eu não estou expressando isso. Irmãos, o mínimo que a gente precisa rever é se realmente nós nascemos de novo. Porque alguém que nasceu de novo, ele vai confessar Jesus Cristo e ele vai falar àquele a quem ele está esperando. Como que eu sei se eu estou esperando a volta de Jesus Cristo? Queridos, a nossa vida precisa apontar para Ele, amar somente a Ele. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Por isso que Jesus falou: ou você serve a Mamon, ou você serve a mim. Ele estava dizendo e condenando o dinheiro? Não, irmãos. Ele estava condenando o amor ao dinheiro. Amém? Irmãos, às vezes as pessoas confundem: porque o rico não vai entrar no céu. Aonde que você viu escrito isso? São às vezes contextos errados, interpretações erradas. Agora, querido, eu te garanto: o rico vai entrar no céu, o milionário vai. Agora eu garanto uma coisa para você: quem amar o dinheiro, Jesus Cristo falou que não vai. Porque o problema não é você ter posses. O problema é as posses ter o seu coração. O problema não é eu ter as coisas. O problema é quando as coisas começam a ter o nosso coração mais do que o Senhor. E sabe, queridos, como a gente sabe se está esperando Jesus Cristo ou não? Porque na sua vida e na minha vida, de fato, nós estamos pensando nas nossas atitudes. Porque eu quero sim me encontrar com o Senhor. O apóstolo Paulo fala assim: olha, porque aquilo que nós vemos hoje em parte, um dia será perfeito. Na escuridão brilhará a sua luz, e nós o veremos face a face como Ele é. Você está vivendo para esperar esse dia, querido? A nossa conduta, a nossa vida mostra que nós estamos esperando por Jesus. Quando você se depara com as situações da sua vida, você está pensando só no momento? Ou eu estou pensando na eternidade e no que vai valer a pena no dia que o Senhor Jesus Cristo vier e Ele servirá a todos nós? Irmãos, o nosso estilo de vida, diante da certeza da volta de Jesus, deve ser caminhar e depender do Senhor todos os dias. Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. É por isso que tudo que você e eu fizermos, temos que depender do Senhor. 1 João 2,28 diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dEle na sua vinda. Você quer ser envergonhado na volta de Jesus, querido? Jesus não quer isso para nenhum de nós. Irmão, ninguém, Jesus Cristo não tem preparado isso para nenhum de nós. Mas o João disse: agora permaneçam nele. O que é permanecer, querido? É ser constante. Mas está demorando. Permaneça.
Ah, mas são muitas lutas. Permaneça. Ah, mas são tantas dificuldades. Ah, fulano me decepcionou. Ah, ciclano me traiu. Permaneça. Permaneça no Senhor até o dia da sua vinda, para que quando o Senhor voltar, você e eu venhamos nos encontrar com Ele. Amados, por que a gente tem que ser vigilante na nossa fé? Porque em Hebreus 10:37 diz: o meu justo viverá da fé. Isso significa que o Senhor determina o que acontece, e eu aceito o que vem das mãos dEle. Eu me submeto ao que vem das mãos do meu Senhor. Por isso Ele está dizendo, Ele está nos preparando, porque vai chegar o dia que talvez essa mensagem vai fazer muito mais sentido para você do que agora está fazendo para mim. Porque vai chegar um momento onde a gente não vai viver, querido, de mais nada a não ser da nossa fé. Sabe, irmãos, certo dia Asaf escreve o livro de Salmos 73, versículo 23. E ele estava fazendo alguns questionamentos. Ele continua perguntando. Ele pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Quem faz o mal parece que está saindo por cima. Eu que estou aqui te buscando, eu que estou aqui perseverando, parece que tudo para mim dá errado. Parece até que estava aqui, né, gente, Asaf? Enfim, vamos lá. E ele começa a dizer, fala: mas eu que sou fiel, estou passando por lutas. Eu estou indo na igreja, eu estou cantando louvor agora, e parece que a minha vida está piorando. Em outras palavras, era isso que Asaf estava dizendo. Só que logo no verso 23, ele ergue a sua voz e diz: a quem tenho eu no céu, Senhor, além de ti? Ele reconhece, ele diz assim: olha, e na terra não há nada que eu deseje mais que a ti. O meu corpo e o meu coração podem até fraquejar. E ele conclui dizendo: mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Para mim é bom estar perto de Deus. Diga comigo: é bom estar perto de Deus. Diga: é bom estar perto de Deus. Agora imagina como deve ser maravilhoso estar com Ele eternamente. É por isso que vale a pena você abrir mão de tudo que é passageiro, porque se tudo passa, a eternidade nunca passa. Se você tirar 1000 anos da eternidade, ela continua sendo eternidade. Se você tirar 30 mil anos dela, continua sendo a eternidade. É por isso que o nosso Deus não muda. Então, querido, nessa noite eu quero entregar essa palavra para você. Todos nós precisamos de muitas coisas, eu sei. Todos nós temos necessidades, mas eu digo para você que a maior necessidade da nossa vida é continuar esperando pela volta de Jesus. Ei, querido, você pode não ter certeza se você vai casar, se vai ter filhos, se vai ter uma casa própria, se vai dar certo daqui 10, 20, 30 anos. Mas uma certeza eu te dou: existe um lugar preparado para nós, e este lugar é no Senhor Jesus. Vale a pena você abrir mão de tudo aquilo que está tentando te embaraçar. Querido, vale a pena. Será que nós temos esse estilo de vida? Será que nós estamos de fato caminhando junto com Deus? Porque Deus está com você, querido, te garanto, Deus está comigo. Agora a pergunta é: você está com Deus? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é Deus está comigo, Deus está em todo lugar, amém? Outra coisa é eu estar na companhia de Deus. Porque aí você tem que escolher. Aí é decisão diária, entendeu? É livre-arbítrio, é eu escolher. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, não é isso que o salmista disse? Mas é melhor estar na tua casa do que em qualquer outra parte. Que é isso? Ele escolheu estar com Deus. Sabe, querido, eu quero orar com você. Eu quero entregar essa palavra para o seu coração, com esse estilo de vida, de estar perto de Deus. É como o Senhor quer que a gente venha estar a cada dia, demonstrando então que nós devemos estar preparados para nos encontrarmos com Jesus. Sabe, querido, que nesse dia, imagine Jesus se encontrando com cada um de nós, porque a Bíblia diz que Ele vai nos chamar pelo nome. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos abrir o nosso coração para Jesus. Se você não fez isso, querido, você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você precisa manter a sua lâmpada acesa. É preciso nós mantermos um estilo de vida para que possamos aplicar diante da iminente volta de Jesus, que a nossa fé não se apague, que você não desista, querido.
Sem dúvida, nós estamos diante da reta final da nossa vida de fé. A cada dia que passa, a gente está vendo isso, mas eu te pergunto: tudo aquilo que está acontecendo está fazendo você estar mais preparado ou mais distraído? Tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, irmãos, precisamos adotar um estilo de vida como o apóstolo Paulo que diz em Filipenses 3:20: a nossa cidadania, porém, está nos céus. O que ele estava dizendo? Tudo isso aqui é importante, mas o meu coração está firmado nas riquezas celestiais. Não se preocupe, tudo que você precisar o Senhor vai suprir. Mas eu digo para você que o nosso coração esteja no amor ao Senhor em primeiro lugar. Sabe, querido, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. O mesmo apóstolo Paulo, ele adota o estilo de vida de Filipenses 1:21, 23. Ele falou assim: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, querido, caso contrário, caso a gente continue vivendo só para o nosso corpo, vivendo para as nossas coisas, para os nossos sonhos, o apóstolo Paulo estava dizendo que isso aí é morrer a cada dia. É por isso que às vezes as pessoas olham para aquele que abdica e falam: não, tadinho, né? As pessoas falam: mas eu vou ser crente. Crente não pode fazer nada. Até que hoje em dia, né, irmão, antigamente eu ouvia muito isso. Mas uma coisa eu vou te dizer, queridos: a cada dia que passar, a nossa decisão de seguir a Cristo vai precisar ser mais clara. Não vai dar mais para você e eu sermos um agente secreto, sabe? Eu já fui agente secreto, irmão. Eles me perguntavam: você é crente? Eu falava: não, minha mãe vai na igreja. E essa Bíblia aí? Não, é da minha mãe. Você é crente? Não, eu vou porque minha mãe me obriga. Eu já fui, irmão. Eu já fui. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Eu sou ex 007, irmão. Muitas coisas que eu fiz, primeira vez que eu pus bebida na minha boca, irmão, foi uma vez para nunca mais, sabe? Quase que eu não levantei. Eu só levantei porque eu caía do ombro. Levantar é de Deus, irmão. Meu Deus do céu, misericórdia. Vou falar para vocês a verdade, sabe? Foi a minha experiência. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu me corrompi. E durante aquele tempo, aquela Natália que aprendeu desde criancinha, desde 4 anos de idade, a esperar por Jesus, se afastou, como o Juliano disse aqui na canção, né? Se afastou. Os meus olhos brilharam com as coisas que estavam à minha volta. Mas sabe o que eu posso contar para você? Eu voltei. Eu voltei. E desde aquele dia eu decidi, falei: Senhor, eu só tenho uma vida para fazer o que o Senhor quer de mim. E eu vou gastar essa vida por amor ao Senhor. Querido, você está entendendo que não tem plano B? Você só tem essa vida para fazer o que Deus quer. Você não vai ter outra não. É só essa, é agora. Por isso, se você estiver tropeçando em algumas coisas, eu não sei como que está a sua vida, mas com todo o amor do Senhor eu preciso te dizer: Jesus está te chamando para estar mais perto dEle. Jesus está nos exortando, sabe? Eu fico tão feliz com Jesus, porque quando Ele fala comigo, irmão, eu percebo Jesus fazendo comigo igual uma criança, sabe? Vem cá, vem cá, vem cá. Está saindo do caminho, volta. E ali eu me lembro e falo: Jesus, obrigado, é verdade. Porque muitas vezes distrair não te tira do lugar fisicamente, mas se tira a sua mente, você já não está lá mais presente. Sim ou não? É. Por isso que é tão perigosa a distração. E é por isso que Jesus falou para os discípulos: estejam vigilantes, que vocês sejam encontrados como aquele servo que estava esperando pelo seu Senhor. Sabe, irmãos, eu já não sei mais para você o que falta nos acontecer para a gente tomar de fato uma decisão de posicionamento na nossa vida. Como eu disse para você, o apóstolo Paulo, ele viveu um estilo de vida que o deixava preparado para partir com o Senhor a qualquer momento. Sabe por que tem muita gente que tem medo da morte? Porque não sabe para onde vai. A primeira coisa que eu perdi quando de fato eu conheci Jesus foi medo de morrer. Então, querido, olha, eu não quero morrer não, viu? Não é isso que eu estou dizendo não, tá? Eu costumo dizer que a morte é igual uma fila, né? Cada um tem sua senha, mas é a única que ninguém quer furar. Ninguém faz questão do seu próximo. Mas a verdade é que ninguém sabe quem vai ser o próximo. Agora, uma coisa eu posso te dizer, querido, de todo o meu coração: isso não me torna uma pessoa irresponsável não, viu? Mas eu vou dizer para você, eu não tenho medo da morte. Porque aquele que venceu a morte é que vai estar me esperando quando eu passar desse estado aqui
para aquele estado eterno. Por que a gente tem medo de morrer? Porque muitos não sabem o que está esperando lá de lá. Você já sabe, querido. Você já sabe. Eu sei que essa vida aqui parece muito boa, mas nada se compara com aquilo que o Senhor está reservando para mim e para você na eternidade. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça aí no seu lugar. Aumenta o fundo aí para mim, por favor. E eu queria que você tirasse esses minutos para você analisar a sua vida, querido. Para você olhar para dentro. Esquece de quem está do seu lado. Esquece do marido, da esposa, do irmão. Olha para você, olha para dentro. E começa a se perguntar: será que eu estou vivendo de uma forma que de fato eu estou mostrando que eu estou esperando por Jesus? Será que as minhas atitudes estão deixando isso claro? Será que a minha lâmpada está tão acesa, a minha fé está tão acesa que aonde eu chego eu falo de Jesus, aonde eu chego as pessoas sabem que tem algo diferente acontecendo, é alguma coisa. Muitas delas não sabem explicar, mas elas olham para alguém que tem a lâmpada acesa e falam: tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Eu não sei explicar o que é. Ou será que a sua lâmpada já se apagou há tanto tempo e você não percebeu, querido? Ainda está caminhando na escuridão e não percebeu. Ainda está caminhando no embaraço. Ainda não percebeu que parou de esperar por Jesus, que desistiu. Sabe, querido, esteja esperando por Ele. Viva a sua vida para esse dia, para esse encontro. E a palavra do Senhor nos ensina: olha, console uns aos outros. Não é fazer uns aos outros a desistir, mas é consolar-nos uns aos outros. Sigamos o nosso caminho, amados, com a cabeça erguida, mesmo tendo que passar por sofrimentos e dificuldades. Nós estamos a caminho do melhor, querido. O melhor é Jesus Cristo, o melhor é a eternidade. Foi Ele que prometeu, Ele foi, mas Ele vai voltar, e vai voltar para todos nós. Ele vai voltar para mim, Ele vai voltar para você, querido. E que Ele te encontre esperando, que Ele encontre você e eu com essa expectativa. Abacuque falou assim: olha, pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala e ela não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Irmão, Jesus não está demorando não. É no tempo certo, é na hora certa. Ele está dando tempo de todos nós nos consertarmos, lavarmos as nossas vestes, deixarmos todo o embaraço. Ele está dando tempo para que você venha abrir a sua mente e acordar desse sono espiritual. Parar de achar que o diabo está brincando. Parar de achar que as coisas espirituais não são verdade. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. O diabo não brinca de amarrar seu cadastro para você cair. Ele não brinca de colar chicletes no seu cabelo. Ele veio para roubar, para matar e destruir. E quantos não estão vigiando nisso? Estão brincando. A palavra do Senhor diz que com Deus não se brinca. Irmãos, que sejamos hoje, nessa noite, mais uma vez encorajados a não abrir mão da nossa fé. Aconteça o que acontecer, permaneça fiel e firme. Querido, imagina se Noé tivesse desistido. Imagina se Davi tivesse desistido. Imagina se Jesus tivesse desistido. Que nessa noite você receba essa palavra no seu coração, querido. Que você deixe o Espírito Santo de Deus mostrar para você. O nosso estilo antes da volta de Jesus deve ser o de não desistir, querido. Esse é o seu estilo de vida todo dia, o de não desistir, mas de permanecer fiel. A vinda do Senhor está próxima, então procure fortalecer seu coração, procure fortalecer a sua fé, querido. Se acerque de pessoas que venham consolar você a permanecer nessa visão, a permanecer na palavra do Senhor. Se acerque de pessoas, vigie o que você está ouvindo, vigie o que você está vendo, vigie o que você está falando. Quantas pessoas desistiram de esperar Jesus porque cederam naquilo que ouviram?
Deixaram uma semente da incredulidade, da frieza espiritual tomar conta delas. Querido, que nós venhamos estar vigilantes, que não sejamos encontrados com vergonha, mas que o nosso estilo de vida seja buscar constantemente a presença do Senhor. Que a cada dia a sua esperança de encontrar com o seu amado, que é Jesus Cristo, encontrar com o autor e consumador da nossa fé, que ela seja a cada dia fortalecida. Que nós não venhamos nos distrair, amados, nas coisas que estão à nossa volta. Olha, todos os dias Deus tem usado pessoas para falar, para nos chamar à mudança. E nessa noite, mais uma vez, Deus está usando essa palavra, usando a nossa vida, usando a vida de pessoas para dizer para você: ei, você precisa santificar a sua vida. Querido, imagina Jesus voltando amanhã para buscar a sua igreja. Imagina que nós teríamos apenas 24 horas para poder consertar a nossa vida. O que seria mais importante nesse momento? Como você usaria esse tempo? Como você usaria essas últimas 24 horas? Com certeza haveria no primeiro momento uma grande agitação, pessoas desesperadas, tentando colocar muita coisa em ordem, pedindo perdão, consertando, devolvendo. E por que isso não pode começar agora, querido? Por que você não usa esse resto de noite? Não usa a partir de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, para colocar a sua vida em ordem, para não deixar para depois aquilo que Deus está nos dando tempo agora. Quantos agora estariam agitados, muitas vezes esperam, dizendo: e agora o que eu vou fazer? Ai meu Deus, ai Jesus, e agora, e agora? Não deixe para você ser encontrado envergonhado, querido. Mas erga a sua cabeça e deixa Jesus Cristo guiar e direcionar a sua vida. Conserte a sua vida. Que eu venha fazer isso. Que eu venha também consertar a minha vida, querido. Sabe, nós não pensaríamos, se hoje fosse as últimas 24 horas, nós não pensaríamos no dinheiro. Nós não íamos lastimar muitas coisas. Mas certamente nós iríamos procurar nos preparar, porque sabíamos que estaríamos deixando tudo aqui. E a volta de Jesus é justamente isso. É você ser despreendido de tudo aqui, porque você sabe que esse lugar, ele não é o seu lugar de morada. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra. Nós somos a tua igreja, reunidas nessa comunidade de fé. E Senhor, em nome de Jesus, sobre essa palavra, eu abraço essa palavra para a minha vida em primeiro lugar. Senhor, eu quero te pedir perdão se eu tenho sido distraída, displicente, se muitas vezes eu tenho dado tantas desculpas para não servir ao Senhor, se tenho vivido um estilo de vida que mostra que eu estou esperando qualquer pessoa, menos o Senhor. Jesus, me perdoa. Me perdoa se eu tenho sido irresponsável. Me perdoa, Senhor, se eu tenho tratado de forma tão irresponsável, se eu tenho desacreditado, se por algum momento eu tenho deixado a lâmpada da minha fé ser comprometida por tantas coisas. Senhor, mas eu decido voltar para esse propósito e dizer que eu quero escolher o Senhor. Eu não quero ser encontrada, meu Deus, de uma forma envergonhada. A tua palavra diz que no dia que o Senhor voltar, ai daquela que estiver à luz de parto, porque assim vai ser. Aquele que estiver no campo será tirado, aquele que estiver em outro lugar, Senhor, porque será como num piscar de olhos. E quem de nós aqui, sabendo que a sua casa seria invadida por um ladrão, não iria se preparar para se defender? Senhor, todos nós que estamos aqui temos a plena ciência que o Senhor vai voltar. Que nós venhamos assumir esse compromisso de fato, viver um estilo de vida que mostre: Jesus, nós estamos esperando pelo Senhor. Ainda que as pessoas venham ridicularizar, ainda que as pessoas venham desacreditar, nós estamos esperando pelo Senhor. Jesus, que eu seja achada como aquele servo que está esperando, e não como aquele que colocou o seu coração nas coisas terrenas, amou mais o mundo, amou mais as coisas do que o Senhor. Assim também, Pai, eu oro por cada um aqui nessa noite, que de fato sejamos encontrados esperando pelo Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas dificuldades, que nós possamos agradar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um de nós aqui, que venhamos dispor a nossa vida. Ah, meu Deus,
Que as pessoas venham conhecer quem o Senhor é através das nossas lâmpadas acesas, através do fervor da nossa fé, Pai. Eu te peço também nessa noite, aviva a fé de cada um dos seus filhos aqui. Se tem alguém que diz que está frio espiritualmente ou que não crê, ajuda, Senhor. Espírito Santo, traz convencimento e que haja mudança de vida e transformação em cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abraça essa palavra. Não espera. Sabe, eu prefiro esperar a volta de Jesus e ao olhar para Ele dizer: era mais do que eu pensava, do que estar do lado daqueles que vão dizer: por que eu não acreditei? Quantas vezes eu ouvi? Sabe, queridos, eu espero de coração que todos possam de fato, de todos, iam entrar na presença do Senhor Jesus e que ninguém seja deixado de fora. Mas eu sei que passa pela escolha e pela decisão de cada um de nós. Então, querido, olha, se você ainda não decidiu por Jesus, se ainda não confessou Ele como seu Senhor, como seu Salvador, você precisa fazer isso. Porque a palavra do Senhor diz que quem crê em Jesus tem a vida e tem a vida eterna. É preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É o início. Reconhecer que foi por você. Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu por pecadores que não podiam pagar as suas dívidas. Mas Ele acreditou em mim, acreditou em você. Éramos como aqueles escravos, né? Que o missionário disse que ia voltar. Escórias, talvez ninguém acreditava. Mas Jesus acreditou em você. Ou talvez assim como eu um dia, querido, você se afastou, mas você agora decide e diz: é bom andar com Deus. Eu jamais quero voltar a me afastar dos caminhos do Senhor. Se tem alguém aqui que nessa noite quer fazer uma dessas duas orações, querido, eu quero convidar você. Sai do seu lugar, vem aqui, deixa eu orar por você. Deixa eu orar com você. Tenha liberdade de assumir esse compromisso com o Senhor. Como eu disse para você, nós só temos uma vida para fazer o que o Senhor quer. E é essa vida que nós estamos vivendo. Amém? Então, se você quiser fazer essa oração, venha. É preciso assumir esse compromisso, sabe? Às vezes a gente é tão ousado, sabe, queridos, em distanciar. Aí o diabo vem e coloca no nosso coração culpa, dizendo: não, isso não é para você não. É para ele sim, é para todos. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos nós. E é o Senhor quem conhece o coração dele, queridos. É Jesus quem conhece, quem sabe hoje ele está assumindo, dizendo: Senhor, eu não quero mais gastar a minha vida com outras coisas que não sejam com o Senhor. Eu vou orar por ele. Tem mais alguém, querido, que queira vir? Pode sair do seu lugar enquanto eu estiver orando. Estende a sua mão aqui à frente, querido. Se você sente que tem que fazer isso, querido, isso aqui não se trata de um rito, não. É um posicionamento que ele está tendo com Deus. É uma decisão que ele está tendo e Deus está fazendo algo na vida dele. Não significa que não vai fazer na sua vida aí no seu lugar, não. Mas é como eu estou te dizendo. Jesus falou: aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Não é sobre um conjunto de regras. É sobre abraçar a palavra e viver Cristo. Abraçar a palavra e viver Cristo. Abraçar a palavra e viver Cristo. Aleluia. Pai, Senhor, eu te louvo pela vida do Guilherme. Se tudo isso teve que acontecer, Pai, para esse passo de fé, eu te louvo, meu Deus. Senhor, cobre ele com a tua graça. Que nessa noite ele esteja cingindo os lombos, se preparando para servir. Que a lâmpada dele esteja acesa agora, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, não importa o que aconteceu na jornada, da caminhada dele. É o Senhor que agora, nesse momento, toma pela mão, Pai. Como o salmista diz: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o Senhor, Deus. Endireita cada um dos caminhos do teu filho, Pai. Direciona ele, meu Deus. Desperta, Pai. Porque nenhuma das palavras que o Senhor disse para ele morreram, não, Senhor. Nada do que o Senhor disse sobre ele, Pai, o Senhor retirou, meu Deus. Nessa noite, Pai,
Nós entregamos a vida dele nas mãos do Senhor, Deus. Tudo aquilo que tem tentado tirá-lo, meu Pai, tudo aquilo que tem tentado se opor ao propósito do Senhor contra a vida dele, nós agora como igreja declaramos que seja agora destruído pelo poder do nome de Jesus Cristo. Renova nele a canção do amor, Senhor. Renova nele o fervor, a paixão, o amor, a dedicação pelo Senhor, Pai. E que sejam dias, Pai, do renovo do Senhor sobre ele. Porque nessa noite, ele decide abrir o coração para o Senhor. Ele decide, meu Pai, abrir essa porta para que seja o Senhor a transformar e a mudar a história dele, Pai. E nós te louvamos, nós como igreja, Pai, abraçamos a vida dele, Pai. Declaramos cura, restauração, renovo, vida sobre a vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Que o Senhor permaneça, como eu disse, tudo isso fosse só para mim, para você, glória a Deus. Porque através da vida daquele homem que se entregou, até hoje, tem pessoas que estão se entregando por aqueles que ninguém quer. Sabe, eu falo que mais importante do que fazer as coisas aqui, o que eu quero para mim e o que eu desejo que todos nós venhamos viver, é que quando você não estiver mais aqui, que as suas obras falem por você. É por isso que vale a pena a gente entregar tudo, para que outras pessoas possam ter a oportunidade. Então saiba que vai valer a pena. Porque se hoje você tem que servir, vai chegar aquele dia que o Senhor vai te servir, meu irmão. E tudo é por esse dia. É tudo sobre Ele e não sobre cada um de nós. Amém? Nós estamos aqui para servir a sua vida, servir ao Senhor, e que nós possamos ser canais de bênção na sua vida, para te consolar até que o Senhor venha e permanecermos juntos no propósito. Amém, amados? O Senhor te abençoe, querido. Queridos, leva essa palavra no coração de vocês. Você que nessa noite trouxe uma oferta, o dízimo para devolver, faça isso como o Senhor diz, com alegria no coração, entendendo que não é só sobre pagar as contas da igreja, irmãos. Tudo aquilo que Deus estabelece, Ele sustenta. Sabe o que é sobre a obediência? É sobre o meio que Deus escolheu para te prosperar, para te ensinar, para me ensinar. Não é sobre uma